Sejam bem-vindos. Hoje é dia 23 de junho de 2020. Vamos para mais uma live falando sobre os protocolos e os cuidados para a reabertura das escolas. A gente ainda não tem data para que isso aconteça, mas a gente sabe que esse momento pode ser que esteja um pouco mais próximo agora, depois de 3 meses de quarentena. E estamos aí mais uma vez compartilhando informação para escolas, para professores, para profissionais da área da saúde, para que a gente traga da melhor forma possível uma reabertura segura e acolhedora para todos. Vamos lá, nossa convidada, vou adicioná-la novamente. Vamos ver se vai agora. Agora sim. Agora sim. Tá quase lá. Vamos lá. Instagram, por favor, não trole a gente, porque várias vezes a gente tenta fazer alguma coisa e ele aí às vezes dificulta um pouco a vida. Bom, eu vou te apresentando enquanto a gente vê se o seu vídeo carrega. Aqui só está aparecendo que está carregando. Então vamos lá. Nossa convidada de hoje é bem especial. Boa noite a todos mais uma vez. É a psicóloga Emily Monteiro. Ela é psicóloga clínica. Ela trabalha em consultório particular, atende inclusive crianças e adolescentes. Depois ela vai falar aí qual a abordagem dela, porque a psicologia tem várias linhas, né? Ela fala mais rapidamente sobre a dela. E ela tem especialização em psicologia clínica pela Santa Casa de São Paulo e é facilitadora do programa de educação emocional positiva. E o nosso motivo para convidar a Emily hoje é para que ela pudesse trazer as suas contribuições aí sobre o olhar da psicologia em relação ao momento que a gente vive hoje, das escolas fechadas, as crianças em casa, pensando no hoje, no durante, nessa transição aí de preparo para a reabertura, e também no que a gente vai viver depois, quando as escolas reabrirem. Emily, sua imagem continua travada, mas a gente consegue te ouvir, né? Eu não sei se alguém que está assistindo puder falar nos comentários se a imagem está travada mesmo. Sim. Ela só está Ou carregando, está aparecendo você parada. tá. Eu não sei também se você quiser que eu saia e você me chame. Eu não E sei se é uma você já opção. tentou, não está carregando mesmo. Se você não se incomodar, a gente segue assim. Por mim não tem problema. Tá? Ou se você quiser tentar trocar, não sei se você está na rede Wi-Fi, no 4G, o que, que a Deixa, gente consegue para melhorar. deixa eu tentar por aqui no Tá bom. 4. Só mais um minutinho, pessoal, por favor. Enquanto a gente tenta resolver a imagem da Emily. Vou aproveitar para deixar um recadinho. Essa é a nossa primeira live da semana. E na quinta-feira a gente tem a segunda parte da live falando sobre o tema de educação alimentar e nutricional. Agora, acho que foi. Agora a gente está conseguindo te ver um pouquinho. Sim. Então vamos lá. Eu vou deixar um pouquinho assim e aí depois eu volto aqui para outra conexão. Mas vocês vão me Perfeito. sinalizando, tá? Tá bom. Então vamos lá. Agora que a gente conseguiu, vamos lá. Só conta um pouquinho aí sobre a abordagem que você trabalha, né? A psicologia tem muitas linhas e a gente que não é da área da psicologia, às vezes não consegue compreender muito bem, né? Você falou que você trabalha com abordagem fenomenológica. Na prática, Sim. assim, rapidamente, o que significa essa abordagem fenomenológica? Isso, é um nominho um pouco estranho, né? Mas eu costumo falar que se a gente pensar na palavra fenomenologia, nos remete a fenômeno, né? Então, como psicóloga da fenomenologia, a gente escuta o fenômeno que aparece na clínica. E o fenômeno que aparece na clínica é aquilo que acontece com a criança, com o adulto, com o adolescente. Então, cada relato que ele traz. Então, dentro da fenomenologia, o nosso ponto de referência vai ser o próprio fenômeno. Então, a gente sempre vai se basear e tentar se voltar ao que aquela pessoa própria está dizendo. Então, a nossa referência não vai ser necessariamente o passado, o presente ou o futuro ou qualquer outra teoria.
Não, o nosso ponto de referência vai ser exatamente aquilo que a pessoa está trazendo, e a partir disso, nós, como psicólogos, vamos abrindo caminho para que aquela pessoa possa compreender aquilo que ela está sentindo, e, e isso Uhum. ser trabalhado dentro das capacidades e dentro dos sentidos para a vida específica daquela pessoa. Então, é um trabalho bem individualizado. Perfeito. Isso faz bastante sentido, quando eu ouço você falar, isso faz bastante sentido para o momento que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente tem uma coisa que está marcando muito a vida das pessoas, né? Então, não sei se meu entendimento é equivocado, mas me parece que a gente tem uma demanda importante que deve estar surgindo, ou vai vir a surgir aí para vocês nesse momento, né? Da pandemia, as pessoas em quarentena, as Sim. perdas das pessoas queridas, né? De muita gente. Legal. Bom, então vamos lá ao nosso assunto, né? Vamos começar um pouquinho pelo que a gente está vivendo já desde o começo da quarentena. A gente tem nas nossas lives assim um público bem heterogêneo, a gente tem muitas escolas que têm acompanhado, tem várias escolas que a gente atende aqui que são audiência de todas as lives. A gente tem vários profissionais da saúde que acompanham, vários professores que nos acompanham e também temos famílias que assistem às lives. Então, é legal que a gente consegue falar para todo mundo. E eu queria que você começasse falando um pouco diante desse cenário que a gente começou aí desde o início da quarentena, com as escolas fechadas, as crianças mais tempo em casa. Eu acho que muitos pais talvez nunca tenham ficado tanto tempo convivendo dentro de Sim. casa junto com seus filhos, né? E o que pode surgir de positivo nisso tudo? Porque o lado difícil a gente já sabe, a gente já conhece, né? Claro. Mas o que dá para extrair de bom no meio disso tudo, nos olhos da psicologia? Eu gosto de falar que pensar numa abertura e o que a quarentena possibilitou para a área da educação e para a área infantil não é um modo de esconder tudo de ruim que está acontecendo, né? Acho que se a gente pudesse evitar que essa abertura viesse através da pandemia, obviamente a gente evitaria. Mas já que ela ocorreu, é importante que a gente pense o que fazer a respeito, né? O que pode se abrir diante desse caminho. E eu tenho observado um contato muito maior entre a escola e a família. Às vezes não necessariamente é um contato do querer, né, que as pessoas realmente querem, mas é um contato da necessidade, assim. Então, diante de tantas mudanças e das crianças precisarem se adaptar a serem educadas em casa, muitos pais começaram a procurar a escola até com maior respaldo no que se trata não somente da educação e da pedagogia especificamente, mas no que se refere a outros âmbitos, né? Tanto psicológico como nutricional, enfim, para além Sim. do que fala da educação didática. E aí, a partir disso, acho que a gente pode pensar assim, no futuro, numa maior parceria entre escola e família, e também da escola aproveitar mesmo esse momento para aproximar os pais e também dizer da importância da escola na vida dos filhos, porque acho que antes a escola era vista como uma necessidade, visto nossos meios profissionais e que é assim que a Uhum. gente caminha na vida. Mas eu acho que agora os pais estão conseguindo perceber a importância da escola como formação pessoal, como formação emocional. Então, acho que a escola pode aproveitar isso até para mostrar o seu valor, né, enquanto instituição Sim. e enquanto profissionais, né, tanto para uma valorização do papel do professor, dos cuidadores e de todas as pessoas que estão ali na escola. Afinal, hoje os pais, eles estão tendo que fazer todos os papéis, né? Então, eu sou um pai que eu tô aqui, eu sou professor, mas eu também sou a tia da cantina, mas eu também sou assistente de sala, mas eu também sou o moço do TI, então eu tô tendo que fazer Sim. tudo. Praticamente, a gente tem que suprir essas demandas. Isso que você falou do quanto a gente está conseguindo criar vínculo escola, família, isso faz muito sentido. Eu comentei disso numa das lives anteriores, porque a gente percebeu isso bem de perto aqui, né? A gente sempre buscou ter
uma proximidade com as famílias nas escolas que nós trabalhamos. É claro que em algumas escolas que são muito grandes isso é mais difícil, né? Mas a gente sempre busca essa aproximação. E muitas vezes as famílias não conseguem participar das reuniões na escola, isso dificulta um pouco essa aproximação. E quando as escolas fecharam e as famílias ficaram em casa, a gente trouxe aí de imediato a disponibilidade de ter interação com as famílias para dar suporte, porque muitas estavam ali com as crianças com dificuldade para comer, ou Sim. precisavam de ajuda nesse sentido da alimentação, né? O que faço? Dar uma luz aqui, dar alguma orientação, e a gente abriu o canal virtual para acolhimento das famílias. Eu gosto de usar essa palavra acolhimento, porque é basicamente isso, é ouvir, acolher e trazer uma orientação. E isso foi muito positivo, porque a gente aumentou o vínculo com muitas famílias, isso foi muito legal. A gente teve mais oportunidades agora do que a gente teria presencialmente com a escola aberta, né? Isso tem sido muito bom, que seja um ganho que a gente não perca depois, né? Que isso seja uma coisa que continue. Ótimo. E você falou bastante da valorização dos professores, né? Desse olhar educador. Eu acho que essa valorização ela é bem importante, mas eu tenho visto muitas vezes uma preocupação excessiva das famílias em relação a conteúdo, né? No grupo de pais da escola do meu filho, mesmo às vezes eu vejo o pessoal falando, mas não está dando todo o conteúdo que daria normalmente. A gente até trouxe uma psicopedagoga que falou sobre isso. Talvez não seja a hora de se preocupar tanto com isso, né? Mas eu penso que o vínculo da escola nesse momento com o aluno, principalmente pensando na educação infantil, nas séries iniciais, ele tem uma vertente além do ensinar conteúdo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? De como é que a gente pode ter ganho no aprendizado da criança que não seja conteúdo, que seja em outro aspecto, né? De adquirir outras competências. Claro. Eu concordo com você, acho que esse é um momento de olhar para além do conteúdo acadêmico, né? É claro que a gente tem um mundo prático que solicita a gente e que vai solicitar essas crianças quando elas saírem da escola, enfim, essa defasagem ela pode aparecer em algum momento, mas caso as competências emocionais elas também não sejam trabalhadas, essa defasagem também vai aparecer à medida de um comportamento difícil, alguma questão de sofrimento. Então, trabalhar essas questões emocionais são tão importantes quanto, é tão importante quanto. E aí, para a gente começar a pensar nisso, eu gostaria de voltar um pouquinho para a gente entender como que essa criança se vincula, tá? Porque para a gente falar do que essa criança está passando nesse momento escolar, a gente precisa entender como que ela tem a sua interação no mundo, tá? Então, falando principalmente de crianças na primeira infância e começando por aí vai ficar mais fácil de entender, é importante a gente perceber que a maneira como uma criança vai para o mundo é através do corpo, tá? Então, desde pequenininho, um bebê que pega uma coisinha, põe na boca, uma criança que dá tchau, vai lá, abraça um amiguinho. Então, a maneira de uma criança explorar o mundo é através do corpo dela. E por que que é importante a gente olhar para o emocional dessa criança agora? Porque em um período de pandemia, a principal maneira de uma criança se aproximar de alguém, ela vai estar sucumbida, né? Porque na pandemia a gente não vai poder ter tanto essa liberdade de contato. Então você imagina o sofrimento para uma criança que está ali tentando se desenvolver, está ali tentando descobrir o mundo e vai ser pouco a pouco ali cerceada por profissionais ou por pais que estão pensando num cuidado, obviamente. Sim. Ou seja, aquela criança ela vai ter que se reajustar ali para aprender uma nova forma de contato com o mundo. Então, acho que isso já é o principal para a gente pensar o quanto o conteúdo acadêmico não é a única coisa importante nesse momento. Porque de nada me adianta o conteúdo acadêmico se eu não consigo chegar até ele, certo? Porque o conteúdo acadêmico de uma criança, nas diferentes fases do desenvolvimento, ele vai aparecendo de acordo com aquilo que ela consegue. E é através do corpo, né? Então, através de uma escrita, através de uma interação, através de pegar um boneco, através de falar com o professor.
Então, a criança aprende através disso, tá? Então, Perfeito. é bom a gente dizer dessa importância. E acho que até mais conhecimentos que podem vir, né? Lidar com algumas frustrações, né? Com ausências. Acho que tem várias coisas que a escola pode explorar, né? Várias oportunidades agora para. Sim, e aí acho que surge a principal pergunta, né? Bom, Emily, vocês estão falando aqui então que a principal maneira de uma criança se comunicar com o mundo é através do corpo e ela não vai poder fazer isso. E agora, o que que ela vai fazer então para conseguir se comunicar e qual que é o papel da escola e qual é o papel dos pais nisso tudo? Bom, Uhum. primeiramente é uma dificuldade para todos nós, porque nós também não sabemos, né? A nossa geração é a primeira vez que a gente passa por isso, tá? Mas pensando no papel da escola, e aí eu vou falar um pouco tecnicamente até de algumas referências para a gente conseguir pensar, mas lembrando que quem está assistindo como pai também pode trazer isso para dentro de casa, é interessante a gente pensar como que essa criança pode se comunicar de outra maneira. Então, a gente tem um ambiente prático ali que estabelece os nossos limites. Então, por exemplo, o uso de máscara, a distância entre as carteiras. Eu estou aqui supondo, né, o que vai acontecer, Sim, porque sim. pode fazer. A partir disso, como que a gente pode se ligar com as crianças? Porque as emoções, elas continuam acontecendo. Então, né, quando você me trouxe esse assunto, eu fui aqui repensando como que a gente poderia dar espaço para que essas crianças compartilhassem emoções. E aí eu acho que como professor, ou como educador, ou como pai, essas pessoas podem ir pensando em como criar representações para que essas crianças consigam falar de emoções, tá? Esse conceito ele vem da educação emocional positiva, que é um método mesmo que trabalha as emoções dentro da escola e dentro das famílias. Ou seja, a partir disso, como pegar o que a gente tem e transformar numa linguagem emotiva. Eu vou te dar um exemplo disso, tá? Uhum. As crianças gostam muito de emoticons, né? Essas carinhas da Sim. internet. Em muitas escolas, a gente faz, por exemplo, a construção de fantoches com emoticons, com as próprias carinhas deles, colocando uma carinha em palitinho, ou fazendo um cartaz para que aquela criança mensure a emoção que ela está sentindo naquele momento. Então, esses são alguns exemplos de como a gente pode mostrar para as crianças que, apesar dela não poder expressar não poder expressar uma emoção através dos gestos, talvez ela possa usar recursos para fazer isso. Então eu cheguei na escola, eu tô com uma máscara, eu não consigo dar um sorriso, eu não sou uma criança tão expressiva, talvez eu possa pegar lá um palitinho que tem uma carinha de triste e mostrar para minha professora. E a Legal. partir disso a gente ter alguma interação, tá? São coisas simples, mas que fazem muita diferença. Sim. Indo nessa linha, eu acrescentaria um exemplo, né, de na sala, quando as aulas voltarem, ter um muralzinho de cartolina que seja, para que a criança coloque também a carinha, né? Então, a estratégia do palitinho, colocar num muralzinho, isso também Isso. já ajuda, né? A gente usa essa estratégia na nutrição para avaliar a aceitação, né? A gente usa as E escalas hedônicas, essa representação é muito legal. E alguém perguntou sobre estratégias, eu vou já chegar nas perguntas que estão surgindo aqui, mas eu achei sensacional, porque realmente, como você falou, é simples e a criança consegue se manifestar, né? Ela consegue dizer de alguma forma como ela está se sentindo. E a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou organizá-las até para a gente conseguir ter uma linha de fala que seja e construindo um caminho, né? ah, Eu vou trazer uma outra situação. A gente tem muitas dúvidas em relação à reabertura. As nossas lives começaram por isso, né? Começaram para a gente conseguir compartilhar informação, primeiro nos protocolos sanitários, mas à medida que foram surgindo perguntas, a gente foi buscando parceiros que topassem fazer a live para a gente trazer os assuntos. E eu acho que esse assunto a gente tem coisa assim para hora de conversa sim. aqui. Mas uma das preocupações que eu vejo hoje nas escolas
é pensar como vai ser lá na frente quando a escola abrir. Mas eu queria fazer uma provocação, assim, antes de chegar lá, antes de abrir, a gente vai pensar o que a gente vai fazer lá, o que a gente precisa começar a construir agora, para que quando a gente reabrir as escolas, a gente já tenha algo formado. Porque eu penso muito que a gente está olhando sempre para a criança, e é fundamental olhar para a criança, mas a gente tem a família, a gente tem as pessoas que trabalham na escola, porque quem vai sair de casa para ir trabalhar na escola também pode estar com medo. Também Claro. pode ter sofrido durante a quarentena, né? A gente vê nas empresas, assim, a gente fez isso aqui, muitas empresas fazem. Quantas vezes a gente precisa dar suporte psicológico para as pessoas, porque elas não estão conseguindo lidar com o momento. Então, fico imaginando como a equipe escolar também vai chegar assim. Então, o que a escola pode começar a pensar agora para ir construindo um caminho para chegar na reabertura? Acho que esse é um caminho para a gente pensar com muito carinho. Queria que você trouxesse algumas sugestões e falasse um pouco sobre isso. Emily, seu vídeo travou. Será que sua voz ainda está aí? Deixa eu ver. Oi, voltou. Voltou agora. Vamos lá. Então, eu acho que para a gente falar nesse pré-retorno, eu gostaria de separar isso em dois pontos, né? A Perfeito. nossa sensação como adulto e como a gente chega como adulto na escola e, e também para as crianças. Eu vou falar primeiro da nossa sensação como adulto, tá? Eu sei que Uhum. estamos todos nós aqui reunidos, hiper preocupados com os nossos pequenos, eu sei disso, mas eu gostaria de falar uma coisa muito importante que é o nosso papel de vulnerabilidade, tá? Nós, como adultos, também nunca passamos por essa situação. Então, estar com uma criança não significa necessariamente que você vai estar totalmente preparado e sabendo todas as respostas, tá? Uhum. Como escola, é óbvio que existe todo o teor prático de uma escola que tem essa possibilidade, né? Buscar, às vezes, um apoio psicológico para os seus funcionários, numa questão em grupo ou individual, mas saindo um pouco dessa possibilidade prática, eu acho interessante a gente pensar no papel como educador e como pai, no sentido de que o que demonstra uma segurança e um acolhimento para uma criança é mostrar que você está ali para o que pode vir. E não necessariamente que você vai saber o que fazer de antemão no que vier, tá? Então, em outras Perfeito. palavras, você mostrar a sensação para a criança de, olha, estou aqui com você numa situação em que é nova também para mim. Podem vir coisas novas? Podem, mas nós vamos estar juntos nessa, né? Então você não vai estar sozinho, você não vai estar desamparado, ainda que eu não saiba o que fazer de antemão, né? Porque nós também estamos nesse processo de descobrir o que fazer. Isso não é problema, né? Não é problema você mostrar para a criança que você também está tentando se descobrir. Eu acho que a questão é você se desestruturar, tá? E um adulto desestruturado é um adulto que está no caminho do não autocuidado. Então, uma pessoa que talvez não está conseguindo compreender seus sentimentos, que não está conseguindo refletir sobre aquilo, Uhum. principalmente um adulto também que não se reconhece no seu papel. Então, se eu sou adulto e eu não percebo o meu limite, eu não consigo proporcionar segurança para essa criança. E não perceber que eu não vou conseguir fazer tudo e que eu não vou ter todas as respostas é não perceber o meu limite. Então, enquanto pai, enquanto escola, eu também preciso saber que muitas vezes eu não vou saber o que fazer, e que isso não é demérito, né? Mas que eu Tudo preciso, bem, né? mas que eu preciso Uhum. estar estruturado no meu autocuidado, fazendo Uhum. terapia, enfim, aí cada um vai buscar o seu jeito, para que eu possa buscar o que fazer e não deixar essa criança desamparada.
Esse seria um primeiro ponto, né, no que diz respeito a nós como adultos. No que diz respeito à criança, eu acho que o que a escola pode ir se preparando e os pais também preparando e falando um pouco disso com a criança em casa é sobre as diferenças. Isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, com relação a esse retorno, porque bom, é uma pandemia, estamos universalmente passando por isso, mas o nosso sofrimento é muito individual, tá? Como eu estava citando um pouco da fenomenologia, quem pegou esse pouquinho, acho que consegue fazer um link. Independente de estarmos passando todos por uma pandemia, o sofrimento de cada um é muito peculiar. Então, às vezes, você vai ver uma criança que chegou na escola, que acabou de perder, sei lá, um tio, um avô, tem criança que vai estar brincando no escorregador, e tem criança que vai estar sentadinha ali escutando música, tá? Então, eu acho que o que a gente pode começar a pensar para as escolas, né? E para os pais. No ambiente enquanto escola, a gente tem regras a serem seguidas. Então, enquanto escola, eu posso determinar de alguma forma como as coisas devem ser e como as coisas devem se organizar. Mas no que diz respeito à família e ao sentimento dessa criança, eu não posso determinar, certo? Então, eu posso determinar que horas uma criança pode chegar, enquanto os amigos vai ter o recreio, mas eu não posso determinar como ela está se sentindo. E isso é muito importante, a gente lembrar que as crianças vão reagir de maneiras muito diferentes e que, aliás, serão maneiras que podem oscilar. Então, você tem uma criança que um dia ela perdeu um familiar, ela vai estar brincando, outro dia não. E é importante que a gente não se espante tanto com essas oscilações, porque a criança ela também vai tentar se readaptar. E não significa que ela vai achar essa maneira e já se sedimentar nela. Pode ser que ela flutue muito ainda até ela encontrar o local emocional confortável para ela se estabelecer. Então, é interessante que a gente acompanhe ela dentro dessas flutuações e não reprima no sentido de dizer, nossa, mas você estava assim, agora você está assim, sabe? Então, respeitar um Sim. pouco o momento de individualidade, diferença, até para proteger um pouco as crianças do bullying. Então, não sei também até que ponto a gente pode entrar nessa questão. Sim. E eu gostei muito da sua fala de que a gente precisa estar do lado, né, mas não mostrar que dá conta de tudo, porque eu acho que às vezes se cria, e eu sinto que a nossa geração tem muito isso, né? Se cria uma expectativa de que você tem que ser perfeita, tem que dar conta de tudo, e às vezes eu vejo, como trabalhando tantos anos em escolas, hoje eu estou um pouco mais distante da linha de frente, mas eu vejo quantos pais às vezes tentam fazer com que as crianças sejam perfeitas também. E não tem que ser assim, né? Nós temos que assumir que nós temos nossos pontos positivos, que nós temos nossas vulnerabilidades como qualquer pessoa e que tá ok, tá tudo bem assim, né? Acho que a sua fala foi muito, muito importante nisso. E como você falou disso, da estruturação do adulto, eu vou juntar duas perguntas que apareceram aqui nos comentários, porque eu tenho ouvido muitas vezes algumas famílias falarem, mesmo que a escola reabra, eu não vou mandar meu filho para a escola porque eu tenho medo, né? E a gente vem tentando trazer aqui informação justamente para a gente conseguir acalmar um pouco os corações, porque tem coisa sim que a gente tem que se preocupar, e tem coisa que às vezes o medo está passando na frente, né, do racional. Então, para a gente conseguir mostrar que sim, nós temos um perigo diante de nós, mas que ele não pode paralisar e que a gente tem que ter cuidados e que é importante a gente passar isso para frente. E aí uma frase veio aqui nos comentários, né? Alguém escreveu, tô com medo. E acho que todo mundo tem medo, mas se manifesta de jeitos diferentes, né? Mas eu percebo muito hoje a dificuldade de as escolas conseguirem transmitir segurança para as famílias nesse contexto, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, já que a gente está vendo tanta gente com medo, o que a gente pode fazer para dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de, não digo tranquilidade, porque eu acho que, não sei se a gente vai conseguir isso, mas um pouco mais de acolhimento, transmitindo confiança, né? Transmitindo segurança. Uhum. Então, porque a gente não vai poder ficar
até o final do ano em casa, né? A gente talvez não consiga isso. Então, como é que a gente vai lidar com isso? E o que que a escola pode fazer com as famílias para minimizar um pouco isso? Eu acho que o principal é falar de disponibilidade, né? Disponibilidade e abertura. Uhum, Porque não tem de fato uma recomendação formal, e aí talvez até tenha, né? Eu não sei dizer com relação às questões de salubridade, mas talvez até surja ou não regras de como seguir, e acho que isso é o básico que cada escola vai poder fazer, mas para além, né, desse teor prático, eu diria que seria a disponibilidade, tá? Porque a escola, ela também não sabe o que fazer de antemão, né? sim, Ela também está recebendo essas informações novas, seja da prefeitura, seja do governo, do órgão aí que estabelece todas as regras, mas eu acho que quando a gente fala de disponibilidade, é estar aberto a acolher a dor que essa família traz, porque cada família vai trazer a sua dor e a sua queixa, e estar ali numa abertura de, olha, eu não sei de antemão o que eu posso te oferecer, mas eu estou aqui para tentar, na medida do que é cabível a mim, procurar soluções junto a você para que a gente possa fazer um ambiente mais adequado e menos sofrido para essa criança, talvez, né? Não sei se a gente pode falar nesses termos adequados e menos sofrido. Mas, em suma, eu diria que é isso, assim, é disponibilidade e abertura, porque eu acho que a escola, isso falando do antes da pandemia, né? uhum, Por muitos momentos ela precisou limitar o papel dela e o quanto ela acolhia esses pais, até para que não caísse tudo no colo da escola, né? sim. Então, muitas vezes a escola precisou falar, olha, peraí, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, essa demanda aqui que você está me trazendo não é comigo, eu não posso acolher. Mas agora os pais eles não têm muito para onde correr, né? Existem pais que não têm seu filho não tem já uma psicóloga, o seu filho não tem já uma nutricionista, não tem uma instituição de grupo que ele participe, o pai vai procurar a escola, né? Dizendo, olha, e aí, escola, o que que você tem para me dizer? Então, assim, talvez a escola não entender isso como uma pressão, mas entender isso como um lugar de que é um pai que está buscando informação de alguém que ele entende que sabe mais que ele ou que tem mais recursos para procurar. Então, talvez eu, como pai, sozinho, eu não tenha recurso de como achar um bom terapeuta, um bom nutricionista, mas talvez a escola tenha, tá? Então, não é a escola entender como, nossa, eu vou abraçar o mundo, eu vou fazer tudo agora. Mas eu vou ajudar, talvez, um pai a chegar num caminho que eu, como escola, já estou mais dentro disso, porque afinal, como diretor, ele fica 8 horas por dia ou mais pensando nisso, né? E o pai, às vezes, não, às Uhum, vezes ele tem sim. outras demandas, né? E Eu a acho que própria rede seria. de contato que se estabelece, né? Fica mais fácil o acesso para a escola. A Ellen fez um comentário aqui bem dentro do que a gente está falando, né? Que todos nós precisamos de acolhimento, né? Pais, escola. E eu acho que esse momento eu tenho observado, assim, o que fica muito em evidência é a questão da parceria entre escola e família. Porque quem já tinha essa parceria bem estabelecida, se manteve, essa parceria, inclusive, se fortaleceu durante o período da quarentena. Né? Agora, aquelas escolas que normalmente não tinham esse vínculo tão próximo com as famílias, eu acho que elas acabaram percebendo a necessidade de ter mais proximidade, né? De ter um vínculo maior com a família, acho que isso faz bastante diferença. Eu anotei mais algumas perguntas, eu estou com um caderninho aqui do lado enquanto a gente fala. Ah, É, que a gente falou da segurança das famílias, mas eu queria que a gente falasse também da segurança da equipe escolar. Né? Tem dois aspectos que eu vou trazer. Assim. O primeiro é, as pessoas vão retornar para o trabalho, né? E a gente tem aquelas pessoas que tiveram perdas de entes queridos, né? E que passaram por um sofrimento maior, ou que tiveram aquele medo que paralisa, né? Então a gente vai receber, assim como as crianças, as pessoas que trabalham na escola também vão voltar cada uma de um jeito, né? E
eu queria que você comentasse um pouco, porque eu acredito que é muito importante que a escola tenha o cuidado de cuidar de quem cuida dos alunos, né? Claro. De ter isso. E você tinha falado nas nossas conversas sobre o autocuidado de quem cuida. Então, eu queria que Sim. você desenrolasse um pouco mais disso, porque eu acho que esse é um dos pontos cruciais que a escola precisa pensar antes de reabrir. Né? Ela precisa cuidar de quem vai cuidar dos alunos, porque se o cuidador, seja professor, berçarista, seja assistente, seja o inspetor de alunos, todo mundo que tem contato com a criança na escola, cozinheira, a gente tem um monte de gente que interage com a criança, não é só o professor, né? Se eles não tivessem, aí usando as suas palavras, se eles não tiverem estruturados, como é que eles vão acolher? Né? Uhum. Eu acho que existem diversas formas práticas de fazer isso. Claro que sempre atrelado ao profissional, no caso da psicologia, que é o profissional que está capacitado para trabalhar essas questões, como muitas empresas fazem com nutricionistas, enfim. Eu acho Uhum. que existem muitas formas, como propor rodas de conversas, espaços abertos para que as pessoas troquem e falem dos seus sentimentos, mas vou pular também um pouquinho essa parte mais prática e falar um pouco do olhar, porque eu acho que como a escola vai olhar para esse funcionário, vai fazer toda a diferença. E aí eu vou Uhum. partir desse assunto falando sobre uma desestigmatização, né, uma desconstrução do processo de luto, tá? Porque o que que acontece? Eu acho que não tem como a gente não falar de morte quando a gente está falando de tudo isso, tá? Então vão Sim. existir muitas perdas, perdas concretas de morte reais, como perdas também de estrutura, de rotina, enfim, infinitas perdas. Todo mundo que está ouvindo já deve ter tido alguma. Todo mundo sabe disso. Mas antes da pandemia, eu acho que a nossa sociedade foi formada a olhar para a perda e para a morte de uma maneira muito específica, tá? Então eu entendo que uma pessoa está triste quando essa pessoa está enlutada, quando ela veste preto, quando ela chora, quando ela fala do ente querido. E na maioria das vezes não é assim, né? Cada um vai passar por esse processo de luto de uma maneira muito individual. Então, eu acho que a escola, e aí a mesma coisa que eu falei com relação ao olhar do pai para a criança, eu acho que a escola ela pode ter esse olhar de não pressupor o que o seu funcionário está sentindo. Então, Uhum. vão ocorrer falhas, óbvio que vão ocorrer falhas, como já ocorriam, mas à medida que uma falha ocorreu, não pressupor o que isso significa, tá? Então, sei lá, se um funcionário da cantina, sei lá, deu o troco errado, ou deu a coxinha em vez do pão de queijo, eu não vou pressupor que isso quer dizer apenas uma falha, ou que isso quer dizer o processo de luto de alguém, porque eu não sei, Uhum. tá? Sim. Então, se eu já parto do pressuposto que eu sei o que o meu funcionário está sentindo, eu posso ter uma reação violenta e desconexa com aquilo que ele precisa, tá? Então, estar num lugar de neutralidade de antemão, de primeiro ouvir e entender o que está se passando, é fundamental para você não atravessar aquela pessoa. E aí, a forma como essa escola vai ouvir esse funcionário vai depender do que ela tem como recurso, né? Tem escola que vai utilizar um profissional, tem escola que vai utilizar o próprio diretor, e aí vai Sim. depender ali da estrutura daquela escola, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que nesse momento a gente precisa, enquanto escola, mais ouvir do que falar, né, nesse processo de retorno, né? Sim, Porque acho exato. que às vezes a gente tenta, acho que na tentativa de acertar, né? Fala, 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 mas às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, né? E Sim, muita gente está sozinho em casa, né? Eu acho que esse processo também faz muita sim, diferença. Eu sempre falo que na área da saúde a gente costuma ser muito prescritivo, né? Que a gente costuma dizer, faça aquilo, mas sim. poucas vezes É, a gente dá abertura para que as pessoas tragam aquilo que elas já têm de bagagem, de vivência, e nesse momento, as questões de cada um, né?
E só antes de você passar para a próxima, Sim? você falando me remeteu à questão do acolhimento, né? Porque, bom, estamos falando de acolhimento, mas eu também não posso pressupor o que é acolhimento. Eu não posso pressupor que acolhimento é só, né? Que agora um abraço é bastante, mas nesse contexto posso dizer só. Eu não posso pressupor que um abraço, que acolhimento é só um abraço, ou só um sinto muito porque seu parente morreu, ou vamos conversar, ou eu vou te dar uma ligação. Sim. Eu não posso pressupor que o acolhimento é isso, tá? Então, por mais que eu queira, você falou no ouvir, né? É um ouvir e também é uma delicadeza muito grande no falar. Porque tudo que eu falar, por mais que eu queira acolher, eu não sei se aquilo vai chegar como acolhimento para aquela pessoa. Pode ser que não. Então, assim, na Sim. dúvida, melhor ouvir antes Sim. de falar. E a Milene é coordenadora de um dos colégios que a gente atende, ela coloca um comentário aqui bem pertinente, que a gente também não pode esquecer que o diretor, né, o gestor, enfim, também está passando por tudo isso, né? Sem dúvida. Eu conversei com uma escola por telefone, isso me aconteceu 2 vezes durante a quarentena, mas uma que me chamou muita atenção foi na semana passada, a diretora não tinha condições de conversar no telefone e ela me falou, eu estou com uma depressão profunda, estou tendo que tomar medicação para conseguir me manter em pé, né? Então, quem também precisa ajudar a acolher também está muito vulnerável, né? Então, a gente tem um sistema muito complexo aí pela frente, né, para E é por isso que eu lidar. falo da gente conseguir se colocar no nosso lugar de vulnerabilidade, porque, bom, estamos todos sofrendo, né? Sim. De um jeito ou de outro, né? Eu, Sim, você, as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, assim, estamos aqui todos tentando pensar nas crianças? Estamos, mas estamos com a nossa vida pessoal também, cada um com a sua questão. sim. A gente tem 15 minutinhos, então eu vou para uma. Tem um monte de pergunta aqui que ficou, mas eu vou trazer um comentário de um grupo. Estou trabalhando num grupo sobre reabertura de escolas e uma psicóloga falou ontem uma coisa bem interessante, né, na reunião que a gente estava, que a gente às vezes está colocando uma questão muito complexa de como é que a criança, isso tem a ver com a minha próxima pergunta, de como é que a criança vai lidar com o fato do toque, que a gente vai ter que ter fatalmente a gente vai ter uma diminuição. Eu não digo que a gente vai conseguir evitar e que as crianças tenham contato e que elas respeitem distanciamento, porque eu não consigo imaginar uma turma de 2, 3 anos que não se abrace. Né? Eu acho que vai ser quase impossível a gente ter um controle nesse nível. Mas pensando que a gente precisa conversar com as crianças e elas precisam entender um pouco do que se passa. Ontem essa psicóloga comentou que às vezes a gente está colocando como algo muito complexo e para a criança pode ser que seja mais fácil do que a gente imagina lidar com isso, né? Principalmente na educação infantil. Ela até citou, junto com uma pedagoga, o fato de que a gente não ensina regra para as crianças na educação infantil, é como se fosse mais uma regra de um jogo. Né, essa possibilidade de trazer, falar, olha, a gente tem uma situação e a gente tem esses cuidados, né? Isso faz sentido para você, assim, será que é mais fácil para a criança lidar com essas novas regras do que para a gente? Até por a gente ter muito mais hábito enraizado do que eles, né? Eu acho que o que a gente pode dizer de facilidade da criança é que você vê que o tempo todo eu vou falando de desconstrução, né? Sim, A criança ela ainda não tem tanta coisa construída igual a gente, tá? Então, a formalidade, às vezes, tudo que já está muito pré-estabelecido na gente de como você faz um contato, uma aproximação, para a criança, às vezes, isso não está muito estabelecido. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer no geral é deixar que a criança encontre o seu próprio caminho de adaptação. Ela vai encontrar, desde que você não impeça. Então, eu sim. sei que é meio redundante falar isso, mas assim, a gente precisa, se não for ajudar, não atrapalhar. E eu sei que soa estranho porque amamos, né? Não queremos atrapalhar.
quando a Sim. gente coloca muitas coisas, deve ser assim, deve ser assim, deve ser assim, você cerceia o próprio caminho da criança de como ela deve aprender, né? E como ela tem o seu processo natural de que ela vai se encaminhar para uma adaptação. Então, permitir que a própria criança encontre o seu caminho, sem colocar as nossas ansiedades na frente dela, é extremamente importante. Eu acho que é isso que essa psicóloga estava falando dessa simplicidade, né? Porque a criança ela não enxerga muitas barreiras como a gente. Então ela vai. Eles Então, enxergam de uma forma muito mais simples, né? Acho que a gente complica muito, né? sim, sim. Então a gente precisa deixar que elas deixar elas irem também, né? Uhum. Legal. Quando ela falou isso me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, a gente está tão preocupado em falar, né? E será que a criança não vai. Como é que eles vão lidar com isso? E às vezes realmente isso está mais na gente do que neles. Eu acho que isso também ajuda a tranquilizar as escolas, né? Pensando que quando as crianças voltarem, a gente vai precisar ter uma conversa com as crianças. Elas precisam entender um pouco do que está acontecendo, né? Eu acho que eu, pelo É, menos na minha visão leiga aqui dentro da psicologia, eu sou uma leiga, eu não acho que seja, não consigo enxergar como adequado a gente privar a criança da realidade. Acho que a gente tem que ter cuidado de como colocar, mas a gente não pode privar. Faz sim. sentido isso dentro da psicologia? Faz todo sentido. Acho que a gente precisa falar, né, numa linguagem em que aquela criança tenha recurso para entender, mas também Uhum. não acho que a gente deve privar, né? Acho que a gente deve sim mostrar para a criança tudo o que está acontecendo na linguagem dela, obviamente até para que ela se proteja, mas para além dessa proteção, eu acho que a própria criança vai encontrar uma maneira dela sobreviver, e quando eu digo sobreviver é porque você se relacionar e você se ligar a alguém é sobreviver. Então, quando você diz para uma criança, olha, você não pode se ligar ao seu amiguinho dando um super abraço, talvez ela mesma encontre uma maneira de como se ligar. Mas se você determina essa maneira de como se ligar, dizendo agora todas as crianças devem se comunicar dessa forma, devem se tocar dessa maneira, você impede que ela faça isso à maneira dela. Deixar mais aberto, né, para Isso. que ela tenha opções de escolha. Muito bom. Eu vou separar mais uma aqui porque meu caderninho está cheio. Tá. Acho que é uma pergunta que surgiu muito, mas eu acho que eu vou aproveitar para te fazer um convite aí para a gente estender, porque a gente vai precisar de um repeteco, né? Claro. Uma coisa que apareceu muito é a questão do contato físico. Acho que dá para a gente conversar mais sobre isso, sobre a chegada da criança na escola, mas eu queria que você voltasse um pouquinho num ponto que é bem importante, que, na verdade, dois, tá? Para a gente aproveitar nossos últimos 10 minutinhos. Um é sobre como a gente pode ficar atento aos sinais que a criança vai dando, né? Você falou que pode ser que um dia a criança esteja bem, brincando, e que no outro ela já não esteja tão bem. Então, assim, que sinais que a gente precisa ficar mais alerta? Eu sei que é difícil a gente identificar assim, né? Mas será que tem algumas coisas que podem chamar a atenção e que aí quem está na escola precisa ficar atento para falar, opa, houve uma mudança muito brusca de comportamento, por exemplo, né? Uhum. Que sinais que a gente pode usar? E o outro é sobre a reflexão, os momentos de reflexão agora, né? Pensando de cuidar de quem vai cuidar das crianças. Então, esses dois caminhos. Então, um pensando no que as crianças, que a gente precisa observar, que os professores precisam observar, mas também o que eles podem aproveitar agora em termos de autorreflexão e autocuidado para já ir se preparando para essa volta que pode ser que esteja próxima, né? Amanhã a gente vai ter alguma data aqui em São Paulo, mas tem lugares que acompanham as nossas lives aqui, tem escolas que são de outros estados e que já reabriram, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dois pontos. É, eu acho que o primeiro ponto a gente pode pensar no sentido de a nossa referência ser a própria criança, né? Eu não gosto Uhum, muito de delimitar a nível de comportamento, né? Por exemplo, fique atento se a criança chorar, fique atento se a criança gritar. uhum, Eu não gosto muito de delimitar isso porque isso indifere, né? Um grito pode
ser uma criança que fala alto como não, né? Enfim, um comportamento pode querer dizer muitas coisas. Mas eu pensaria em usar a própria criança como ponto de referência. E aí, assim, de novo, dentro do profissional, no limite dele, né? Sempre pensando no limite dele, do quanto ele consegue, né? Então, assim, se eu sou um profissional e eu me vejo conseguindo olhar para essa criança na sua individualidade, então eu preciso me propor a usar ela mesma como referência. Então, seja quem ela era antes dessa pandemia, seja para as oscilações dela. Então, o que eu estou falando é quase o contrário da pergunta, assim, né? Sim. Não generalizar, porque se você Uhum. generaliza, você não vê. Então, assim, não se preocupe em criar métodos mais objetivos de visualização, tá? Se preocupe em ser um profissional, cuidar de você, e à medida que você se sente é, confortável para se abrir para uma criança, perceber o que ela está sentindo à medida dela, Uhum. tá? Então, usar essa própria criança como ponto de referência. Eu sei que isso não dá muita segurança, eu sei que como adulto a gente queria ouvir uma fórmula, mas, Sim. né? A Então, gente tem essa expectativa, né? você pode até repetir a última pergunta que você falou sobre o retorno? Claro, claro. Eu acho que eu acabei emendando duas, eu me empolguei um pouquinho. Bom, mas eu gostei muito da sua fala, porque a gente sempre fica na expectativa de que venha assim, olha, vai por esse caminho, né? Talvez porque a gente se sinta muito perdido mesmo em algumas situações. E a outra pergunta era, pensando aí na volta, a gente falou muito do autocuidado, da estruturação, né? De quem está desestruturado, enfim. Acho que a gente podia deixar algumas sugestões, já que a gente tem muito professor, diretor de escola assistindo a live, o que a gente pode fazer de reflexões aí, aproveitando esse período que a gente ainda está em quarentena. Não quero dizer de forma alguma que está todo mundo tranquilo, porque acho que é a última coisa que a gente está, né? A gente está trabalhando mais do que nunca, a vida está de ponta cabeça, Claro. porque aí você sai da reunião, entra na aula de matemática, faz não sei o quê, volta. Então, não é nesse sentido, mas no sentido de aproveitar, aproveitar esses momentos antes das escolas retomarem, para a gente fazer algumas reflexões no sentido de autocuidado mesmo, né? O que eu posso fazer para eu começar a me preparar um pouco emocionalmente, me estruturar um pouquinho. Tem muita gente que já recorre à terapia, que é uma coisa muito positiva. Algumas pessoas, às vezes, não têm esse acesso, e eu sei que também tem vários projetos rolando aí durante a quarentena, né? Mas o que a gente pode propor para os professores, para as pessoas que estão na escola, que vão voltar, para elas já começarem a se preparar um pouco nesse sentido, né? E aí, depois eu fecho. Então, vamos lá. Ah, bom, eu acho que é interessante a gente começar a tentar encontrar a nossa própria forma de autocuidado, tá? Porque nem todo mundo vai ter a mesma forma e a mesma possibilidade. Uhum. Então, já que não vai ser universal, então pelo menos vamos tentar ganhar tempo no sentido de já vá encontrando a sua forma de autocuidado, né? Não espere chegar no seu limite para você procurar uma terapia, não espere chegar no seu limite para você dizer para o seu chefe que você precisa de um afastamento. Não, já vai procurando de agora, né? As coisas que te deixam mais ali com você mesma, as coisas que te permitem pensar mais sobre os seus sentimentos, se for assistir um filme, se for meditar, se for ir na terapia, não sei. Cada um tem o seu jeito, né? Mas vai procurando o seu cantinho. Eu sei que tá tudo uma loucura. E que às vezes Uhum. para procurar o seu cantinho, você vai ter que dizer não para o seu filho, você vai ter que dizer não para o seu chefe, mas depois ele vai entender o benefício disso, tá? Então, nem que seja 5 minutos para você parar agora e repensar o que você precisa para você começar a se cuidar nesse momento. Então, eu diria assim. Perfeito. Muito bom. A gente tem 3 minutinhos e como o Instagram às vezes já
deu tempo, ele corta mesmo, né? Outro dia eu terminei Tá. faltando 5 segundos, então para a Nossa. gente ir finalizando, eu vou deixar um recado assim, importante. Se você topar, Emily, a gente já marca mais uma, porque Ah, ficou aqui uma listinha de perguntas, e eu acho que uma talvez focada na abordagem com as crianças quando as escolas reabrirem, né? Porque a gente tem uhum. as questões aí de restrição de contato físico, que estratégias que os professores podem usar dentro de sala de aula para acolher as crianças quando elas voltarem para as aulas. Então, acho que trazer um momento só falando mesmo da criança e desse momento da chegada seja bem oportuno. E algumas pessoas perguntaram aqui se a live vai ficar gravada. Sim, a gente sempre tem gravado as lives, exceto quando o Instagram nos atropela. Isso aconteceu na primeira. A gente não Ah, conseguiu salvar, mas agora a gente já está escolado, né? Já sabe. Então a live fica gravada aqui no Instagram e a gente começou, para quem tem assistido as nossas sempre aí, a gente também está salvando as lives no YouTube. Então aí, provavelmente amanhã ou depois, a gente vai ter essa live no YouTube também disponível para quem não usa a plataforma do Instagram. E eu vou pedir para você também aproveitar os seus minutinhos e fazer seu marketing, né? Conta aí do seu trabalho, enfim, para a gente aproveitar e divulgar também o seu trabalho. E agradeço muito a sua disponibilidade de participar, foi muito bom. Só tem elogios aqui nos comentários agora. Então, por favor, que bom. aproveite para fazer seu merchan nos minutos finais. Bom, eu que agradeço assim o seu convite, foi uma ótima troca, fiquei bem feliz assim e bem grata com todo o retorno. Acho importante perceber que existem pais, existem diretores e professores que estão engajados nisso, né? E acho que Uhum. isso já demonstra um autocuidado, assim, e um cuidado também com as crianças. Acho que a gente pode se organizar, né, para uma próxima e as pessoas já podem ir deixando os comentários para as próximas dúvidas, né, para a gente poder falar Sim. as pertinentes. Mas falando de mim, é isso. Eu tenho meu consultório na Lapa, né, na Zona Oeste de São Paulo. Eu também estou realizando atendimentos online nesse período de pandemia. Então, minha principal atuação é como psicoterapeuta, né? Então, ter esse processo individual de autorreflexão. Atendo crianças, adolescentes e adultos. Tenho trabalhado muito pensando nas questões dos pais. Eu tenho um Instagram também, que é o psicóloga Emily Monteiro, então quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, nesse Instagram eu falo bastante sobre autorreflexão, é bem nesse estilo mesmo que eu falei aqui, então não é nada muito diretivo, são Uhum. mais reflexivos para que você encontre o seu próprio caminho, tá? Gosto muito de falar desse assunto, mas também está surgindo um novo projeto aí a respeito desse cuidado específico para o momento de quarentena, que em breve eu vou anunciar no meu Instagram. Então, quem tem bastante interesse nesse tema, vai lá, me segue, aí conforme você for me acompanhando, você vai conseguir ter mais acesso a tudo isso, tá bom? Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos que assistiram. A gente tem várias creches conveniadas aí que participam, Jardim Klein, Pedro e Maria, Alice Alves, a gente viu várias. Eu não consigo ler todas, tá? As Claro. escolas também, a gente tem várias aqui. Muito